Oi, aqui é a Raquel e eu tô no segundo vídeo da série de 3 vídeos, onde eu tô falando sobre os 4 pilares da conquista do corpo dos sonhos. Alguns desses pilares provavelmente tu já conhece, como assim como eu já apresentei no pilar 1, o treinamento. E agora no segundo pilar é a alimentação, sobre alimentação que eu vou falar. Tu vai dizer, Raquel, mas eu já sei que tem que comer certinho. E eu já sei que eu tenho que seguir algumas coisas, mas será realmente que tu sabe como fazer isso de uma maneira que não seja sofrida, que seja prazerosa e que tu consiga atingir teus resultados sem passar fome? Então, é para isso que eu tô aqui. E outra, será que é possível realmente tu conseguir algum resultado no emagrecimento, no ganho de massa muscular e definição, comendo com prazer? Será que é possível? Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica aqui comigo. Bom, vamos lá. Alimentação. Segundo pilar, né, para conquistar o corpo dos sonhos. Mas vamos lá, existe a alimentação maluca e restritiva e existe a alimentação estratégica. O que eu quero dizer com alimentação maluca e restritiva? Como é que ela é? Como é que ela funciona? O que as pessoas fazem? Na alimentação restritiva e maluca, as pessoas passam fome. Tu continua levando tudo como se fosse um grande sofrimento. Tu sente muita culpa, porque se tu tá toda hora passando fome, tu tá num modelo mental negativo, né? Tá sempre tudo ruim. Então, tu sente culpa quando tu dá um deslize. E tu acha sempre que o problema e a culpa das coisas não terem dado certas aqui, ó, é por causa do final de semana, ou porque tu comeu aquela pizza, ou porque tu tomou aquela cerveja. Tu sempre atribui a culpa para esses momentos. É o pensamento que todo mundo tem. Vamos comer bem de segunda a sexta, aí sábado eu posso dar uma soltada, sábado e domingo, mas aí eu chuto demais o balde e afundo o pé na jaca, né? Não sei qual gíria tu usa para isso. E aí tu acha que o problema de não ter conseguido atingir os resultados é esse. Aí tu fica mais inchada, aí chega a segunda-feira tu tá morrendo de culpa e tu quer começar tudo de novo. Então, tu falha sempre achando que tu tem que seguir o plano perfeito e que tem que ser sofrido, que tu tem que comer que nem passarinho. Esse é o jeito que as pessoas acham que isso é maluco e restritivo. Muitas dessas coisas que eu tô te falando, pode ser que tu ache que não tinha a ver com ser maluco restritivo do que eu tô falando, mas provavelmente tu faz e nem percebe que tá dentro de uma mentalidade de alimentação maluca e restritiva, entendeu? Bom, como é alimentação estratégica? O que eu quero dizer com uma alimentação estratégica? A alimentação estratégica como é que é? A alimentação estratégica, ela não é restritiva, né? E ela faz com que tu não sofra, que tu não passe fome. De que jeito tu faz essa alimentação estratégica? Tu vai entender de uma vez por todas que não é o churrasco ou a pizza do final de semana que atrapalha a tua vida, e sim o teu dia a dia. Não é o churrasco, não é a pizza, não é a cerveja, porque isso é exceção. Exceção não é regra no teu dia a dia. Então tu te sente culpada. A grande parte dos erros tá em 80% da tua alimentação, onde tu acha que tu tá fazendo certo e comendo saudável, direcionado para definir, para ganhar massa muscular, né, ficar com glúteo definido, coxa definido, perder gordura da barriga. É nesse momento que tu tá achando que tá comendo saudável, como por exemplo, agora eu vou comer saudável. Então eu vou comer aveia no café da manhã, eu vou comer vou tomar suco de frutas e não vou mais comer o pão francês, porque o pão francês não é muito legal. Aí tu come o sanduíche, então eu vou comer tapioca, porque diz que tapioca é saudável. Então come tapioca com presunto e queijo. Ou come a tapioca cheio de a tapioca, mas entendeu? São escolhas que talvez tu ache que sejam saudáveis e não é saudável para te levar na direção dos benefícios de saúde e do ganho de massa muscular e definição. Raquel, então como é que o que é certo? E tem outra coisa, né? Muitas pessoas acham que para conseguir o resultado, tu tem que fazer 100% certo. Não, tu pode, durante 20% do teu tempo, da tua semana, da 20% das tuas refeições da semana, tu pode comer o que tu quiser e isso não vai estragar.
Então tu sente culpa nos momentos errados e não te responsabilize, não sente culpa, entre aspas, né, por momentos que tu acha que tu tá fazendo certo. Tu tá te culpando pelos momentos errados. Tu tá te culpando não pelo que é realmente o responsável pelo teu emagrecimento. E aí, isso que eu tô te falando é uma novidade? Porque para 99% das minhas alunas, o que eu tô falando aqui é uma grande novidade. Então, se tu já sair desse vídeo com essa sacada de que não é o final de semana, não é 20% da tua alimentação, que tu decide tomar uma cachaça, decide tomar uma cerveja, decide comer uma pizza, que da tua semana que vai ser o problema. É o contrário. São os outros, a outra parte da tua alimentação que tu acha que tu tá fazendo correto, direciona para o emagrecimento e não tá. Ó, essa é a sacada. Anota aí. Então, quando a pessoa está comendo de maneira estratégica, no 80-20, na regra 80-20, que é isso que eu estou explicando aqui, 80% comendo direitinho, 20% podendo comer o que quiser, chutando balde, rapidamente tu volta ao foco, tu não te culpa, tu não tem problema em comer o que tu gosta, porque tu tá com acordos organizados de quando tu pode fazer isso, e tu não passa fome, tu não sente desespero. Então, essa alimentação ela é seguida de 3 fases, certo? Uma coisa importante para falar, eu não sou nutricionista, e não estou aqui dando um cardápio, uma sugestão, um plano alimentar, não é isso. Eu estou aqui para te dizer quais são, como uma profunda conhecedora e uma pessoa que estuda muito a respeito de nutrição, apesar de não ser nutricionista, não basta só saber quais alimentos te fazem emagrecer ou engordar, ou ter o resultado. Assim como eu, como educadora física, não basta só eu saber qual é o tipo de treino que te traz os melhores resultados. Eu preciso fazer com que tu dê um passo de cada vez e adquira hábitos para tu conseguir executar um cardápio e um plano de ação de maneira adequada. O que acontece é que muitas vezes tu vai num nutricionista, se tu tem condições de pagar, se tu tem condições de ir, o que não acontece para grande parte das pessoas, é o nutricionista vir com um plano perfeito de alimentação e ele não pergunta como é a tua rotina, como são teus hábitos, o que tu pode botar em prática, o que tu não pode, porque assim como treinar a alimentação é muito mais um desafio mental do que propriamente físico, porque tu precisa te organizar, te planejar, e é isso que eu quero te mostrar. Como é que é a alimentação estratégica? Que passos tu dá para tu conseguir chegar lá? E isso não tem a ver com ser nutricionista, isso tem a ver com tu entender de formação de hábitos, entender de plano de ação e administração de tempo para saber como tu faz isso no teu dia a dia. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, tu tem que desintoxicar o corpo. De nada adianta tu fazer um super cardápio de jejum intermitente, aplicar técnicas, estratégias avançadas, se tu ainda não desintoxicou teu corpo. De nada adianta tu... deixa eu dar um exemplo, assim, não adianta tu tá botando gasolina suja no teu carro. Primeiro tu tem que tirar a gasolina suja, né? Para depois trocar o óleo, para depois fazer balanceamento e geometria. A essência para o motor funcionar é tirar a gasolina suja em primeiro lugar. Então tu tem que desintoxicar teu corpo e tirar todas as substâncias que são inflamatórias, que são potenciais causadores de alergia para ti e alimentos que prejudicam o bom funcionamento. Tirar a gasolina suja. Esse é o primeiro passo que tu tem que fazer sempre numa alimentação. Então, limpar a gasolina. Tu tem que resetar o teu corpo. Reset, né? E só isso, só tu resetando o teu corpo, tu já vai conseguir fazer uma liberação natural da queima de gordura. Só isso. Então, naturalmente, ao eliminar e reduzir esses alimentos que bloqueiam a queima de gordura, tu já vai ter esse resultado aqui de liberar a queima de gordura, entendeu? No passo 2, tu precisa ter uma ótima nutrição, não só uma nutrição razoável. Não basta só tu botar a gasolina comum, né? Tu tirou a gasolina suja, aí tu colocou uma gasolina comum ali só para dar uma... Pelo menos é melhor do que nada, mas a melhor maneira de tu fazer o carro funcionar bem é tu botar uma gasolina premium, não é? É a mesma coisa com o nosso corpo. O nosso corpo tu tem que dar alimentos que tenham densidade nutricional. O que é isso? Bastante
vitaminas e minerais, que eu já vou te explicar aqui um pouquinho mais. A nutrição ótima, imagina um tanque de gasolina, né? Quando tu tá na reserva, tu tem um tanque de, vamos dizer, 50 litros. A reserva ali tem um pouquinho. Quando tu abastece o carro, a nutrição regular, vamos dizer assim, tem uma densidade nutricional mais ou menos, tu simplesmente completa a reserva. Agora, para o teu corpo funcionar top, tu precisa dar uma nutrição ótima, botar gasolina premium, gasolina top, até completar o tanque. É isso que vai fazer com que tu acelere o ganho de massa muscular e reduza mais ainda a gordura. Então, nutrição ótima, bastante vitaminas e minerais numa quantidade ótima e não só a mínima recomendada, ótima, tu consegue. Ah, Raquel, eu consigo tirar isso da alimentação? Sinceramente, não é muito fácil. E é bem difícil tu conseguir isso da alimentação. Primeiro, porque os alimentos não têm mais uma densidade nutricional como já teve. Né? A forma que é plantado, a maneira que os agrotóxicos são usados, a maneira que é tirado dos alimentos, bichos, fungos, enfim, passa por processo de radiação, enfim, o alimento passa por tanta coisa que ele não tem mais uma ótima quantidade de nutrientes como tinha antes, como tinha um tempo atrás. Isso prejudica, a gente assimila menos nutrientes. E se tua alimentação é baseada em carboidratos refinados, mais ainda, né? Se tu só come pão, se tu só come massa, se tu só come doce, menos nutrientes tu vai ter ainda para fazer com que teu corpo funcione bem. E quando tu troca para uma alimentação mais de alimentos de verdade, tu já consegue melhorar um pouco a tua densidade nutricional. Mas chegar numa ótima não é fácil. Ah, Raquel, como é que eu faço isso? Faz isso através de suplementação. Existem suplementos que te ajudam a atingir essas cotas. Ah, mas suplemento precisa de médico, precisa de nutricionista? Sim e não. De maneira geral, os suplementos são alimentos. É uma maneira de suplementar o que está te faltando na alimentação e te levar para um estado ótimo. Tu precisa disso para sobreviver? Não, tu pode viver sem. Mas se tu tiver a oportunidade de investir, sim, vale a pena tu usar suplementos alimentares naturais e de preferência assim que não tenha adoçantes artificiais, que não tenha edulcorantes artificiais. Ah, Raquel, qual a melhor marca? Tem tantas marcas por aí que é difícil te dizer qual marca que é, mas eu vou te dizer quais são os pré-requisitos que eu uso. Eu uso, por exemplo, o sabor tem que ser bom, tem que ter sem adoçantes artificiais, somente adoçantes naturais, sem conservantes e sem colorantes. Eu procuro que não seja geneticamente modificado. Se a origem é orgânica, melhor ainda. Então, são alguns pré-requisitos na hora de escolher uma suplementação, que é ótimo. Por exemplo, se tu conseguir, aqui ó, a maneira de tu ter essa densidade nutricional é através de uso de fitoterápicos. O que é fitoterápico? São substâncias obtidas de plantas medicinais para fins terapêuticos. Né? Por exemplo, a substância ativa da cúrcuma, do gengibre, da canela. Isso aí são tudo substâncias fitoterápicas e medicinais que te auxiliam, de alguma maneira, a atingir seus resultados. Aí tem propriedades terapêuticas. Gengibre, canela, limão, pimenta. Por exemplo, esses são potenciais aceleradores do metabolismo, entre outros benefícios. São maneiras de usar fitoterápicos. Micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Se tu não tiver a dose recomendada delas, não é muito fácil tu conseguir acelerar a queima de gordura e o ganho de massa muscular. Tu tem que ter elas em dose ótima, entendeu? Macronutrientes. Tu tem que entender o que são macronutrientes. É proteína, gordura e carboidrato. Quase ninguém atinge a cota de proteína mínima por dia. Mínima. Se tu precisa de pelo menos 1 grama por quilo de peso corporal de proteína por dia. Então, se eu, Raquel, peso 64 quilos, vamos arredondar 60. Eu preciso no mínimo 60 gramas de proteína por dia. Mas eu treino, eu faço exercício. Então, quem faz exercício precisa de pelo menos 1,5 grama a 2 gramas por dia. Vamos arredondar para 2 gramas para mim. Se eu peso 60 quilos, eu preciso de 120 gramas como ideal diário para
de ingesta de proteína. E a proteína a gente não usa só para ganho de massa muscular, a gente usa para produção de neurotransmissores, para sistema imune, enfim. As proteínas, elas são digeridas e viram aminoácidos, e cada um desses aminoácidos, eles têm funções essenciais no corpo. Então, não é só para ganho de massa muscular. Ah, Raquel, mas excesso de proteína causa problema renal? Se tu é uma pessoa normal e tu tá consumindo de 1,5, de 1 até 3 gramas por quilo de peso por dia, tu tá consumindo proteína dentro da tua normalidade. E tá tudo bem, tu precisa consumir isso de proteína. Agora, se tu consumir 10, 15, 20 gramas por quilo de peso, aí talvez tu tenha algum problema, mas ninguém faz isso, nem que tu queira tu consegue fazer isso, entendeu? Então, se tu é uma pessoa normal, tu não tem nenhuma disfunção renal, não tem problema nenhum essa dose, essa sugestão que eu tô recomendando, que eu tô dando, porque é baseado em estudos científicos mesmo. Então, também tu precisa consumir gordura boa. Ah, por exemplo, da proteína, é muito difícil que tu consiga tudo que tu precisa de proteína na comida, porque um bife, uma carne do tamanho da minha mão, que pesam 100 gramas, não tem 100 gramas de proteína. Ele tem no máximo 20, 25 gramas de proteína. Entendeu? Um ovo tem 6 gramas de proteína. E eles ainda, o ovo tem uma qualidade bem alta, então tu vai assimilar quase tudo das 6 gramas dele. Então, não é fácil. Não é nada fácil conseguir toda essa dose. Por isso, o uso de suplementação pode ser bem adequado. Eu, por exemplo, sou vegetariana. Aliás, eu como peixe, né? É o que se chama de piscitariano. Piscitariano, acho que é assim que fala. Pessoas que comem peixe, mas não comem as outras carnes. Então, eu preciso fazer uso de suplemento para conseguir atingir minha cota diária. E carboidrato é o que as pessoas mais comem e deveriam reduzir, porque se tu não é atleta, tu não precisa de muito carboidrato. O que nós pecamos é consumir excesso de carboidrato, e o excesso de carbo corta a queima de gordura. Falando bem no grosso modo, assim, metade do que tu come, se tu comeu um prato cheio de carbo, o carbo, ele libera insulina. Liberando insulina, impede a liberação de GH. Quando a insulina está alta, GH está baixo, que é o hormônio que te ajuda a ganhar massa muscular e definir, e perder gordura. Então, se tu come carboidrato o dia inteiro, várias vezes ao dia, quando é que teu GH vai subir? Quando é que tu vai conseguir ganhar massa muscular e perder gordura? Entendeu? Já se tu come proteína e gordura, tu consegue fazer o GH subir. Captou? Então, olha quanta coisa eu tô falando de alimentação aqui, sobre nutrição, e o passo de cada um, que é fundamental. E agora, o terceiro passo quanto à alimentação é uma parte mais estratégica, de estratégias avançadas de definição e de ganho de massa muscular. E aí tu pode começar a brincar com a dieta cetogênica, low carb. Cetogênica é consumir um pouco mais de gorduras, com um pouco carboidrato. Usar a estratégia do jejum intermitente. O jejum intermitente ele pode ser usado tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular e definição. Então, por exemplo, eu pratico jejum, eu não quero perder peso, então eu uso ele estrategicamente para ganho de massa muscular e definição. O que muda entre um jejum de emagrecimento e o jejum de ganho de massa muscular e definição, é o que tu come na janela de alimentação. Esse é o principal diferença, falando grosso modo, né? E eu e o Tonton, que é o meu nutricionista, nós desenvolvemos um programa de jejum intermitente bem legal, que dura 8 semanas. Então, tudo isso faz turbinar o teu processo. Então, esse foi o segundo vídeo, eu já falei bem mais do que eu imaginava, sobre alimentação, onde eu te expliquei que é o nosso segundo pilar, né? A diferença da alimentação maluca para a alimentação estratégica, seguindo os passos para tu chegar lá. Então, fica aqui, olha o próximo vídeo, e no próximo vídeo eu vou te falar sobre mentalidade e sobre o quarto pilar, que é a chave do sucesso de tudo isso. E esse eu tenho certeza que tu ainda não me escutou falar. Então, até o próximo vídeo.